Bem, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos na reunião da disciplina da neurocirurgia da Unicamp. É um grande prazer poder apresentar o Dr. Hamilton Matsushita, com certeza um dos neurocirurgiões pediátricos mais experientes do Brasil. O Dr. Hamilton Matsushita é o coordenador da neurocirurgia pediátrica da Escola de Medicina da USP de São Paulo. Fez o fellow dele em neurocirurgia pediátrica no Japão e com certeza acho que talvez quem tenha a maior experiência no Brasil em doença de moia-moia. Então é um grande prazer apresentar o Dr. Hamilton e uma honra para a gente da neurocirurgia ter o senhor aqui presente conosco. Obrigado, Dr. Hamilton. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Henrico, pelo convite. Para poder falar sobre moia-moia. Bom, vamos lá. Vou deixar bastante sucinto essa apresentação, de modo que o basal vocês vão pegar. Qualquer nuances depois a gente pode discutir no fim. Bom, a doença moia-moia vem da definição, vem da nomenclatura aí, é chamada doença moia-moia, porque não existe um autor chamado moia-moia. Então, é chamada doença moia-moia e não doença de moia-moia. Bom, por definição, então, a doença moia-moia é uma angiopatia progressiva, idiopática. Essas duas características são importantes na definição da doença. Caracterizada por uma estenose ou oclusão da porção distal da carótida interna e da porção proximal das artérias cerebrais anterior e média. Como vocês estão vendo aqui no exemplo do lado, vocês veem uma obstrução da porção distal da carótida interna e proximal de ambas cerebrais anterior, a cerebral anterior e média. Então, não está na definição a existência dos vasos moia-moia propriamente dito. Embora existam critérios que incluam esse aspecto da circulação colateral. Então, esses são os guidelines para o diagnóstico. Chama de definitiva a doença moia-moia propriamente dita, quando existem essas alterações vasculares que já citei, associada à rede vascular colateral existente nos núcleos da base. E esses eventos é necessário ser bilateral. Preenchendo essas três características, é chamada doença moia-moia. Existe o que chamamos também de moia-moia provável. Aí existem várias terminologias, chamada quasi, aqui, fenômena, essas são terminologias inglesas, e Rui é uma terminologia japonesa que significa próximo, parecido. E nesse grupo 2 existe a síndrome moia-moia, quando você tem as alterações do moia-moia associada a uma doença conhecida ou algum fator adquirido. E chamamos moia-moia unilateral, quando nós temos essas características de um lado só do cérebro. Então, aqui são as causas da síndrome moia-moia, as causas congênitas e adquiridas. No nosso meio, a anemia falciforme, síndrome de Down e neurofibromatose são as síndromes mais frequentemente associadas ao moia-moia. E existem alguns casos assim bem esporádicos, né? Onde você consegue identificar uma causa, um evento causal relacionado àquele paciente. Aqui um exemplo de um tumor na região hipotalâmica, comprimindo a carótida, levando a um fenômeno moia-moia. E aqui embaixo, também uma associação relativamente frequente, não muito rara, é a associação com radioterapia, principalmente associada a tumores da região celular, supracelular, principalmente no nosso caso aqui, craniofaringioma e glioma de vias ópticas quando irradiado, submetido à radioterapia. A síndrome moia-moia varia aí na literatura entre 33,7% a 41,6%. Esse é um caso de moia-moia chamado unilateral, onde você tem essas alterações obstrutivas, já a formação de vasos colaterais nos núcleos da base, e o outro lado não comprometido. E também a circulação posterior sem comprometimento. Aqui já é um caso que você tem uma alteração obstrutiva
e com uma exuberante formação de colaterais no núcleo da base. Essa é a visão em perfil e o aspecto de obstrução. Esse é um outro caso, mostrando aqui um fenômeno obstrutivo, aqui numa imagem em perfil. Os vasos moia-moia, vocês veem aqui artérias lentículo estriadas extremamente aumentadas. Não só lentícula estriada, mas é muito importante que as coroideias posteriores também emitem circulação colateral, que geralmente comunicam com essas lentículas estriadas e formando um network aqui vascular muito importante, geralmente de região periventricular. Esse aspecto se repete do outro lado, né, do lado esquerdo. E o comprometimento da circulação posterior, na nossa casuística, foi de 60%. Geralmente é o ramo P1 que está comprometido. Pode ser uni ou bilateral. Esse aspecto do comprometimento da circulação posterior é muito importante porque ele interrompe o polígono de Willis e faz o lado ipsilateral ao comprometimento da P1 ser o lado mais sintomático. Então, pela inexistência aqui dos polígonos de Willis, às vezes faz o lado, às vezes até melhor que o outro lado, comprometido do carotídeo, mais sintomático. Mas, do ponto de vista diagnóstico, o gold standard ainda de investigação diagnóstica é a angiografia digital, o cateterismo. Vejam as diferenças, esses são os mesmos casos, esse aqui é uma angiorressonância, se bem que já de algum tempinho, nós temos imagens melhores, mas é nítida a diferença de detalhes que nós podemos tirar desses dois métodos de diagnóstico. Podemos usar também, e é admitido pelo Comitê Internacional, Comitê Japonês de moia-moia, podemos usar para critério diagnóstico também a angiotomografia, né, que dá os mesmos aspectos. Você pode ver a estenose, a circulação colateral, já aqui colateral interna com carótida externa, com ramos etimoidais e artéria oftálmica. Esse é um outro caso de angiorressonância. Esse já é um caso mais recente, bem melhor daquela imagem anterior, mostrando, assim, características bem melhores. Não é obrigatório que você faça a angiografia digital por subtração, o cateterismo. Eu tenho até receio de fazer em muitas crianças, pelo risco que envolve você submeter essa criança a uma anestesia para fazer um procedimento invasivo. Já tivemos acidentes tanto na fase de investigação como na fase de avaliação pós-operatória, usando o cateterismo. Portanto, atualmente, a gente não utilizamos o cateterismo somente quando temos dúvida de como está formada a circulação, a arquitetura circulatória daquele determinado paciente, e principalmente em adultos, né? E também quando você tem dúvida diagnóstica. Você pode desconfiar de um moia-moia quando num corte, por exemplo, aqui, um T1 com contraste, você vê essas imagens vasculares ao nível dos núcleos da base, né? Essa é a nossa casuística até fim de 2019, foram 132 casos tratados, né? A incidência de adultos e crianças, 85 para 15%, prevalente mais em criança, talvez pela nossa referência pediátrica. Leve predomínio para sexo feminino, como na literatura. A distribuição em relação àquelas classificações de doença e síndrome está aqui, 81 para doenças, formas idiopáticas, síndrome 14% e forma lateral, acho que foram 6 casos, se não me engano, 5%. A epidemiologia é do conhecimento de vocês, né? Esses dados de síndrome e doença também coincidem os nossos dados com a literatura, sendo mais frequentes, né? Tanto a prevalência como a incidência na doença do que nas síndromes, né? Isso é uma revisão aqui do pessoal lá do Japão. Em relação às chamadas síndromes, as relações causais mais frequentemente aqui no meio foi a falciforme, embora não sejam mais falciformes ainda por ser tratados, né? São uma população maior, mas nessa casuística operada foram 6 para 6, e alguns casos aqui de neofibromatoose e
pós-radioterapia. Como vocês viram no início, vários exames, existem vários modos de apresentação da doença. Então, existe uma classificação, um estadiamento da doença. Como falei antes, a doença de moia-moia tem caráter progressivo. O fator inicial é a obstrução da carótida, é a obstrução desses vasos da porção distal e proximal das artérias cerebrais anteriores, e se segue, né, à medida que a obstrução acontece, a formação de colaterais inicialmente intracerebral, vasos através de vasos medulares, através de artérias lenticuladas, lentículas estriadas e artérias coroideias posteriores. À medida que a doença progride, aumenta essa circulação e já começa, numa fase seguinte, a formação de circulação colateral de carótida externa, né? Através de vasos da maxilar interna, anastomose com vasos oftálmicos e, daí em diante, a formação de vasos através do sistema da artéria meníngea anterior e conexões meningio-piais. E aqui são fases seguintes, onde você tem essas anastomoses de carótida externa, e a fase final, quando existe já obstrução da carótida e existe, então, a suplência vascular somente dado por ramos da carótida externa. Então, é um fator progressivo, né? Dependendo da intensidade e da velocidade com que a estenose acontece e da resposta da circulação colateral, esse paciente pode sair relativamente ileso até a fase 4, né? Como é um fenômeno crônico, muitas vezes nós vemos crianças na fase 4 e estão relativamente bem. Às vezes, muitas vezes, embora muitas vezes com déficit cognitivo, mas sem fator isquêmico. Existe um outro sistema de graduação, que quem lê moia-moia vai ler esse aspecto, que é o sistema chamado Sistema de Graduação de Berlim. Mas esse sistema exige alguns exames que nem sempre é disponível para todos os pacientes, que é a necessidade de fazer angiografia por cateterismo, a ressonância, para ver se tem hemorragia ou não, e sinais de isquemia, e o uso de métodos para você avaliar a reserva circulatória do paciente, para ver se existe um fenômeno de roubo ou não. Então, esse exame, essa avaliação, embora mais completa, ela não é muito prática, vamos dizer assim. Bom, vamos ver alguns exemplos de estágios. Esse é um estágio 2 de Suzuki, é relativamente frequente. Vocês estão vendo aqui uma estenose e já a formação de colaterais através de ramos da lentícula estriadas. Aqui é um estágio 5 de Suzuki, uma criança de 3 anos, já um lado todo comprometido, fenômenos com encefalomalase, fenômeno isquêmico importante, o outro lado também, né? É um caso muito grave, porque é uma criança de 3 anos e numa fase 5 de Suzuki, né? E aqui também com comprometimento de território posterior. Essa fase 5 também, vocês vão ver a carótida, ó, praticamente obstruída, com pouca circulação pelo sistema carotídeo interno e já com circulação colateral pela carótida externa. Esses casos que chegam nesse estágio são bem comprometidos na parte cognitiva. Então, esses são os tipos de colaterais que se formam no moia-moia. É claro que o principal colateral nesse fenômeno de obstrução carotídea é o polígono de Willis, né? Mas como o segmento M1A1 é comprometido, muitas vezes existem segmentos isolados circulatórios no cérebro. Daí a formação dessas colaterais. Então, aqui nós temos formação de colaterais através da pericalosa, aqui através das coroideias posteriores, essas anastomoses entre sistemas circulatórios lentículas estriadas, né, transcerebrais, de um sistema de carótida anterior, ou cerebral anterior para cerebral médio, chamadas anastomoses intramedulares. Essas pontes que se formam através, superpujando, né, a área de estenose troncular, e circulações carotídeas, né, de sistema carotídeo externo, que são essas através, principalmente da meningeia média,
mas também existem vasos, como falei antes, a maxilar interna, mas existem vasos que vão da temporal superficial, né? Eles perfuram o osso e anastomosam com vasos durais e daí com vasos piais. Então, tudo isso você pode apreciar em pacientes de diferentes casos de moia-moia. Alguns exemplos de circulação colateral. Esse aqui é uma circulação através da pericalosa posterior com pericalosa anterior. Essa aqui está mais nítida, a anastomose de coroideia posterior, com vasos que vêm da frente da lenticular estriada, essa através da pericalosa posterior. Aqui, as colaterais, chamadas intramedulares, que comunicam do sistema da cerebral anterior com cerebral média. Anastomose através da oftálmica e com vasos etimoidais, né? Etimoidais, e depois com artéria meningeia anterior, e formação, então, através de anastomose meningo-piais, né? Dura-piais. Aqui, anastomoses duro-piais, né? Aqui é um ramo da meningia média, formando essa anastomose intermicérica. Isso é muito frequente, né? No moia-moia. Essas são artérias colaterais que margeiam o sistema ventricular, e geralmente são essas artérias que rompem, dando a ocorrência de eventos hemorrágicos. Bom, agora, do ponto de vista patológico, o que acontece nessas artérias? Então, tomando como exemplo aqui uma artéria normal em corte sagital, no corte axial, nós temos, então, a adventícia, a média e a íntima. O que acontece no moia-moia é o derrugamento da camada média, da camada muscular, ocorre uma duplicação da elástica interna e um espessamento da camada intimal, né? E se acredita que esse espessamento da íntima seja por migração de células musculares lisas para a região da íntima, né? Esse é o substrato anatômico, anatopatológico do moia-moia. Bom, a fonte disso, nas formas adquiridas ou sindrômicas, muitas vezes você pode ver depósitos de imunocomplexo, então faz supor que seja uma doença reacional a um fator desencadeante. Foi aventado por Suzuki aqui em 83, ser responsável a associação com tonsilite. E uma coisa curiosa é que na China existe muito caso associado à leptospirose, né? Então, isso não é um substrato anatopatológico que existe em todo moia-moia. Bom, justificativas para o fato de algum fator genético são esses aqui, né? São fatores epidemiológicos, distribuição racial, mais frequente em asiáticos, história familiar em 10%, gêmeos monozigóticos, 80% são afetados, os dois, descendentes de pacientes comprometidos têm 42 vezes maior chance de ter o moia-moia, e não se consegue, embora isso tudo, não se consegue detectar um fator genético segundo a lei mendeliana. Então, provavelmente tem uma origem multigênica e multifatorial. Dos genes mais estudados, mais relacionados ao moia-moia, é esse gene, RNF213, com essa variante 4810K, né, que está presente em 95% dos casos familiares e quase 80% dos casos esporádicos. E se trata de uma perda de função, e não uma expressão aumentada, né? A existência dele em si não justifica, porque existem algumas outras situações, né? Atualmente, esse é o painel que se trabalha com esse gene e com moia-moia. Acredita-se que o moia-moia seja somente a ponta de um iceberg, onde você tem essa mutação por esse gene em outras situações, desencadeada em várias outras situações, né? Tanto é que atualmente se fala em RNF213 vasculopatia.
Esse é um fenômeno que está acontecendo em toda a medicina, né? Está formando síndromes genéticas, onde todas as doenças que nós conhecemos atualmente estão ficando debaixo de um guarda-chuva genético, né? Não sei para onde vai, mas é bastante confuso para a gente. Esse é um caso que nós conseguimos rastrear essa transmissão genética da variante dessa mutação aqui, RNF213, né? A avó, a mãe tinha morrido de um moia-moia, um evento hemorrágico, por sinal, coincidentemente, foi no Hospital das Clínicas, e 2 pacientes, 2 irmãos afetados. Nós temos, acho que, 3 ou 4 famílias. Então, a regra de maneira geral, devido a esse caráter genético, quando você tem um paciente que é descendente de orientais, é recomendado que se faça um rastreamento para os irmãos, através de uma ressonância e depois, eventualmente, através de um screening genético. Para ocidentais, isso não é recomendável, porque são casos esporádicos em que existe essa mutação. Não é uma coisa ainda muito aceita, muito de consenso, a existência dessa mutação em ocidentais. Bom, a predominância genética geográfica, eu já falei. É curioso, nessa parte do Japão aqui, essa é uma ilha do norte chamada Hokkaido, dá uma incidência muito grande, uma prevalência muito grande. Isso porque lá existe um rastreamento, né, ativo de pacientes assintomáticos. Existem, então, muitos pacientes assintomáticos dentro dessa casuística aqui de Hokkaido. E, como falei antes, incidência familiar 10% a 15%. Esses aqui são dados tabulados dos 33 casos iniciais que nós temos, e nós fizemos uma revisão na literatura dos casos brasileiros publicados naquela época. Deu em torno de 64 casos, e essa foi a distribuição em relação à distribuição racial dos casos. É fácil ver que, numericamente, a população caucasiana, a população branca é mais frequente, mas se você colocar o numerador aqui e o denominador aqui, vai notar que a incidência e prevalência é maior na população asiática, né? A afrodescendência é muito baixa a ocorrência de moia-moia. Bom, clinicamente, o moia-moia, principalmente em crianças, manifesta principalmente por eventos isquêmicos, alguns poucos casos por epilepsia, também alguns casos com movimentos involuntários, como coreia, e, infelizmente, quase 40% tem algum infarto com associação com déficit neurológico. Esse foi um dado interessante que nós tiramos dessa casuística, que, embora 21 pacientes tiveram um início chamado benigno, através de episódios isquêmico transitório, portanto, com déficit reversível, ou então com movimentos involuntários de epilepsia, 47,3% ao longo da investigação diagnóstica, ou atrás do diagnóstico ou do tratamento, tiveram um quadro isquêmico com déficit motor. Então, é muito importante realçar esse fato do diagnóstico inicial ser mais breve possível, né? Bom, a apresentação clínica, ela difere um pouquinho se a doença é doença ou é síndrome, né? Aqui a única diferença entre moia-moia doença e moia-moia síndrome foi que nas formas sindrômicas você tem a chance de fazer um diagnóstico antes da manifestação da doença, ou seja, um moia-moia incidental. Como, por exemplo, se você vai investigar um paciente que tem uma anemia falciforme, eventualmente você encontra alterações vasculares tipo moia-moia, mas não sintomático. Então, é daí esse dado. Agora, quando você diferencia, desculpe, as patologias entre as formas sindrômicas, nós vamos ver que a síndrome de Down ela é mais agressiva na apresentação do que, por exemplo, na neurofibromatose, né? E foi estatisticamente importante. E do ponto de vista de evolução livre de isquemia, também esse dado foi importante. Por exemplo, as crianças com moia-moia sindrômicas, elas têm maior chance de ter stroke do que as formas com moia-moia doença. Discriminando aqui as várias etiologias, o moia-moia síndrome tem pior
prognóstico do que quando associado com a neurofibromatose, comparando aqui com moia-moia doença, né? Então, o Down, teoricamente, tem formas mais agressivas da vasculopatia. Então, adultos, sobre agora as hemorragias, apresentações hemorrágicas, essa foi a nossa casuística, 10% só em adultos e menos de 1% em crianças, na apresentação. Esses dados destoam um pouquinho dos dados da Ásia, onde 50% dos adultos têm evento hemorrágico, mas é próximo dos dados aqui do Ocidente, em que adultos dá 14,6% e pediátrico 2,1%. Nós estamos no Brasil, portanto, Ocidente, tá certo? Tá tudo certinho. Bom, esse é um exemplo de apresentação hemorrágica. A hemorragia do moia-moia é uma hemorragia bem típica, ela é paraventricular, com inundação ventricular, né? Pelo fato daquelas veias que eu mostrei inicialmente estarem fazendo justamente o estresse hemodinâmico na parede do sistema ventricular. E é mais prevalente, mais incidente em adultos, porque se admite que adultos eles convivem mais tempo em estado de vasodilatação, portanto, de estresse hemodinâmico, do que criança. Daí, então, a maior fragilidade de vasos em adulto e maior propensão de hemorragia e também a maior incidência de hipertensão arterial em adultos. Então, esse é o fato que explica, são as explicações porque é mais prevalente a hemorragia em adultos do que em crianças. Esse é um caso pediátrico. Você não encontra nenhum aneurisma em rede vascular colateral para explicar, a não ser pelo fator do estresse hemodinâmico. Tratamento, pessoal. Tratamento, existem vários tratamentos clínicos, serve mais como tratamento de suporte, como antiagregante plaquetário, mas para tratamento para evitar um stroke ou evento isquêmico, a eficácia não foi ainda comprovada usando esses diferentes tipos de medicamentos. Bloqueador de cálcio, vasodilatador, esteroides, né? E assim por diante. Assim como o tratamento endovascular, ele não é um tratamento definitivo, ele pode fazer um alívio inicial, mas a taxa de recorrência de obstruções é alta. Esse é um trabalho. Esse é um exemplo desse trabalho. Vocês observam aqui que tem um paciente com estenose de 70% da carótida interna. Após o stenting, houve uma melhora, apenas 30%, mas 6 meses depois, olha o que acontece. Então, isso é o que acontece com o stent. Nós, pessoalmente, não temos nenhuma experiência com stent, né? Acho difícil fazer isso. E esse é um trabalho, outro trabalho, que mostra justamente isso. O grau de recorrência é muito alto. O tratamento realmente definitivo é a cirurgia. O objetivo aqui é restabelecer a circulação cerebral, né? Por diferentes técnicas de revascularização. As técnicas diretas, indiretas ou técnicas combinadas. Bom, para entender aí como nós seguimos esses pacientes, é necessário você avaliar todos esses aspectos. Então, o que acontece no moia-moia é uma perda do fluxo sanguíneo cerebral devido à estenose, como um fator reacional normal, autorregulatório do cérebro, do vaso cerebrais, ocorre uma vasodilatação, portanto, um certo aumento do volume sanguíneo cerebral. Devido a esse aumento do volume sanguíneo cerebral, ocorre um certo atraso do tempo que o sangue passa pelo sistema vascular cerebral, e à medida que a estenose vai aumentando e vai aumentando a autorregulação através da vasodilatação, chamada reserva autorregulação cerebral, essa reserva circulatória vai se esvaindo, né? Chega ao ponto em que você não tem vasodilatação mais e o paciente entra em isquemia. Concomitantemente, diminui o metabolismo de oxigênio, apesar de haver um aumento da eficácia de extração de oxigênio. Então, esse é o perfil hemodinâmico do moia-moia. Existe um termo na literatura, eu não sei se se aplica somente para moia-moia, eu acredito que não, mas chamada perfusão de miséria. É onde você identifica
que a reserva circulatória, ou seja, a resposta vascular a um déficit de fluxo, está se esvaindo. Então, são os pacientes mais lábeis para eventos isquêmicos, né? São esses pacientes que se beneficiam muito com cirurgias de revascularização. Bom, os bypass, eles podem aumentar o fluxo, como é o caso do moia-moia, ou preservar, como que é o caso do bypass, que é usado para aneurismas. Diferentes tipos de bypass, diferentes tecidos são usados nas técnicas indiretas e são classificados em baixo, moderado e alto fluxo, conforme a capacidade desse bypass. A artéria temporal superficial inicia geralmente com fluxo baixo, mas ele pode chegar a 80 ml por minuto. É um fluxo moderado. E os de alto fluxo são através de enxertos de cerebral média ou cerebral média, desculpe, de radial. Tem algumas técnicas que envolvem algumas artérias femorais, ramos da femorais. E outro é através da safena, né? Que são chamadas bypass de alto fluxo. Qual técnica é melhor? Não existe um trabalho randomizado dizendo qual técnica é melhor ainda no moia-moia, né? Existe um consenso aí na literatura, mesmo entre diferentes autores, mesmo conversa de cafezinho, dizendo que as técnicas diretas ou combinadas têm uma eficácia maior que as indiretas, embora não exista um trabalho randomizado. Existem algumas evidências na literatura dizendo que talvez isso seja verdade, principalmente para adultos, né? Então, a taxa de stroke pós-operatório, quando você compara diretas e combinadas com indiretas na população geral, não é muito diferente, está vendo? Mas quando você discrimina para pediátricas, a taxa de stroke é menor para direta combinada em pediatra do que em relação a adultos. Outro fato, dados de avaliação angiográfica, pacientes que desenvolvem apenas 1/3 de circulação da cerebral média, nas técnicas indiretas diretas é menor e combinadas é menor que nas formas indiretas. Significativo. E a taxa de recorrência de stroke no longo tempo, aqui considerado 4 anos, é menor quando você faz direta e combinada do que nas indiretas. Então, essas são algumas evidências que, apesar de não ter uma randomização, indica que, principalmente para adultos, a técnica indireta ou direta combinada é melhor do que as técnicas indiretas. Outro fator interessante é que as técnicas indiretas, elas complicam mais do que as técnicas diretas ou combinadas. E um fator que chamou a atenção aqui nesse gráfico é que a proteção de infarto dentro dos 30 dias, ela é menor nas técnicas indiretas do que nas formas diretas, 6,9 para 2,1. Isso por quê? Porque a técnica direta te oferece o fluxo imediato, restabelecendo parte da deficiência de fluxo que aquele paciente apresenta. Bom, a história natural da doença é muito ruim. Pacientes não tratados pode ter progressão da doença em 6 anos até em 50%, dando uma taxa aqui de evento isquêmico anual de 3,2 no Japão e nos Estados Unidos 13% de isquemia e de hemorragia 1,7. Portanto, a história natural não é boa. Outro dado, sem cirurgia, evento recorrência de stroke é 60% em 5 anos. Quando você tem processos bilaterais, essa taxa chega a 82%, portanto, altíssimo, né? Dado desse autor aqui. E a porcentagem de risco de paciente que entrou com hemorragia, risco de ter outra hemorragia se não for tratado, de 27,8%, mortalidade, fatalidade 5,6%. Portanto, a história natural não é boa. Você não tratar não é uma boa opção. Em relação aos casos hemorrágicos, o Japão realizou realmente um trial muito grande para os casos hemorrágicos em si, para tirar a dúvida da celeuma que existia
da revascularização proteger ou não os casos hemorrágicos, que parecia um paradoxo, né? Você fazer uma anastomose para um caso hemorrágico. Mas esse trabalho mostrou o seguinte: pacientes não tratados, não operados, têm 8,2% por ano de ter eventos adversos outros que não outra hemorragia do que os pacientes tratados. Portanto, os pacientes tratados bloqueia muitos eventos adversos relacionados aos casos hemorrágicos. E a incidência de hemorragia, nova hemorragia, em casos não operados, é 7,6 ao ano e 2,7 para os casos operados. Portanto, a cirurgia de revascularização protege de novos sangramentos. Apesar de proteger, a taxa ainda é um pouquinho alta, tá vendo? 2,7 ao ano é relativamente alta ao risco de ressangramento. Existem, então, propostas novas, aqui publicadas em 2019, o pessoal já vem praticando, através de conversa com alguns amigos japoneses, a gente já sabe desses trabalhos, mostra que quando você procura fazer uma revascularização visando alguns pontos aonde provavelmente aconteceu hemorragia, esse sucesso de bypass protegendo casos de novo sangramento é maior. Bom, sobre o bypass direto, pode ser temporal superficial, ou a artéria occipital, ou você fazer através de um enxerto para a artéria cerebral anterior. Aqui são 2 enxertos, eu nunca fiz essa técnica utilizando um enxerto no meio. Esses são alguns resultados de bypass, vocês estão vendo aqui, olha, como existe uma revascularização de quase todo o território da cerebral média, né? Bom, nós vamos ver um vídeo, eu vou avançando porque é demorado, mas essa é a cabeça exposta, né? Colocado aqui o nosso ultrassom, que é o dedo. Não vejo muita vantagem você fazer localização com ultrassom, mas é porque você segue basicamente o curso da artéria temporal. Então, aqui está demarcado o zigoma, né? É um corte bem baixo, envolvendo aqui o zigoma. Cortamos a epiderme, cortamos a derme e o tecido subcutâneo. Não corte a galha, porque a artéria temporal está na galha, né? Então, nós fazemos essa técnica, uma técnica de fora para dentro, inicialmente, né? Vamos avançando. Então, aqui identificado a artéria, né? Importante sempre trabalhar em ambiente úmido para não ressecar, porque a luz do microscópio resseca muito o campo cirúrgico, então toda hora compressa, gotejamento para manter o meio úmido. Desculpa, aqui está o frontal, aqui está o parietal, então esse é o ramo frontal da artéria temporal superficial, e esse é o ramo parietal. Aqui nós vamos ocluir, colocamos um clipo temporário tipo Yazar-Gil, e cortamos, seccionamos, geralmente dá uma extensão de 8 a 10 centímetros, né? Dá para chegar até acima da fissura silviana. Então, portanto, uma anastomose na parte frontal da fissura silviana. Então, nós fazemos isso aqui, assim que cortamos, aqui está o ramo frontal, o ramo parietal, é necessário fazer a hepanização para que não acumule trombos internamente no enxerto, né? Nós precisamos limpar pelo menos 1 centímetro do local onde vai se fazer a anastomose. Aqui fazemos a craniotomia e abrimos a dura mater dessa maneira, né, em estrela. Essas abas de dura mater nós revertemos internamente para aumentar a superfície de contato com o tecido para fazer também uma técnica combinada. Vocês estão vendo aqui. Aqui o preparo da boca da artéria temporal superficial, né? Geralmente nós fazemos 2 anastomoses,
no ramo frontal, outro no ramo parietal, aqui limpando um pouquinho da adventícia do vaso. Nós coramos a boca de anastomosis, porque fica transparente, é difícil você visualizar isso, né? Usamos a tinta azul da caneta que você marca a pele. Pode ser também feito com azul de metileno. Nós temos que tirar essas irregularidades, né? E aumentar a boca de anastomose, né? É importante limpar essas pequenas aderências da adventícia para que não fique interposto esse tecido no local da sutura, né? Vamos adiantar. Aqui preparando, então, a artéria que vai receber, né? É importante você dissecar livre de anastomoses, pelo menos 1 centímetro, né? Para que você faça ter uma boa área para fazer anastomose. É importante você ligar parte dessas ramificações da artéria onde você vai anastomosar. Aqui, então, vendo a compatibilidade de doadora e receptora. Então, essas pequenas artérias que, se você não liga, e você traciona de maneira inadvertida, você pode fazer uma avulsão dessa artéria, da artéria principal, causando uma dificuldade de hemostasia. Então, eu prefiro ligar 1 ou 2 dessas ramificações da artéria receptora, para não ter problema de hemorragia. Uma vez com um furo na artéria, é difícil você fazer essa hemorragia. Então, fazemos isso aqui, inspecionamos do outro lado, colocamos, então, uma borracha, de preferência colorida, que dê bastante contraste para fazer essa anastomose, né? Aqui nós estamos usando um pedaço de luva, né? Que não tinha uma luva verde, que nós preferimos. Preferimos também fazer calçar embaixo desse pedaço de luva, para fazer um acotovelamento para cima da artéria, para ela ficar bem superficial e facilitar a anastomose, como vocês estão vendo aqui, né? Não só isso deixa a artéria superficial, mas no acotovelamento, quando você secciona a artéria, os bordos ela ficam um pouquinho afastados. Então, isso facilita a identificação dos bordos da sutura, né? Então, aqui está essa situação. Como falei, a gente deixa sempre o meio bem umedecido, porque a luz do microscópio resseca a artéria. Isso pode propiciar trombose da artéria ou da anastomose. Aqui vendo a compatibilidade mais uma vez. Nós deixamos, antes de seccionar a artéria, deixamos passado o fio, é um fio 10-0, né? Então, sempre importante, de fora para dentro, de dentro para fora, tá certo? Aí fazemos o clampeamento. Esses são clipes, mini clipes, são clipes de MAV, né? Que o pessoal da Mizuho tem disponível. Pode usar também mini clipe de azargil, mas vocês vão ver que mesmo assim é grande. Abrimos a artéria com uma agulha de insulina, que ela é bem cortante, então preferimos esse método. Aqui está. Pintamos também a artéria, ampliamos o local da anastomose, né? Micro tesouras, tubo micro, material para anastomose. E aqui nós vamos fazer a sutura, né? A sutura é a parte mais zen, né? Você tem que estar bem relaxado para fazer essas suturas. A parede da artéria do moia-moia, ela é bem fina e é facilmente esgarçável, então precisa tomar muito cuidado. Então, nos primeiros pontos, não passe de maneira única a agulha na artéria temporal superficial e na cerebral média. Geralmente, o ramo é um ramo M3, M4 da cerebral média, né? Tá aí a dinâmica
vocês já sabem. Tem que praticar no laboratório antes de fazer essas cirurgias, porque é uma questão realmente de treinamento, né? Começa com uma asinha de frango, depois vai para artéria femoral de rato. Se você conseguir dar 6, 7 pontos na femoral de rato e deixar a artéria patente, você está pronto para fazer essa anastomose. Mas se não conseguir, não está pronto. Então, essa é a coisa. Nós vamos testar agora a anastomose. Tiramos primeiro a porção distal, né? Pequenos sangramentos, não há problema, ele para sozinho. Tiramos nessa ordem. Assim que nós tiramos o clampeamento da artéria cerebral, por refluxo, começa a sangrar a outra ponta que não está clampeada, né? Então, nós tiramos tudo. E vamos checar, então, o ramo frontal, que vai ser a segunda anastomose. Tá aqui ela sangrando, o sangue vem daqui para cá. Então, nós vamos colocar o clamp que está no tronco principal da temporal superficial e colocar só no ramo frontal para poder fazer essa anastomose. Então, é isso. No começo, então, fazemos essa técnica de secção, de fora para dentro, e para buscar o ramo frontal, nós fazemos uma técnica de dentro para fora, como está escrito aqui, né? Porque o ramo frontal, ele entra muito na área glaba, na região frontal, e você, às vezes, não consegue uma extensão boa para fazer a anastomose. Bom, técnicas indiretas, são várias técnicas, né? Tecidos disponíveis de imediato, ou tecidos distantes, né? Pode fazer de maneira combinada. As técnicas mais indiretas, mais utilizadas são essas aqui. Implanta a artéria temporal superficial, chamada OEDAS, músculo, uma combinação de músculo e artéria temporal superficial, só artéria suturando no cérebro. Essa aqui é a técnica de Scott, só artéria suturando. Você pode delaminar a dura mater, associada a OEDAS, chamada split duro encefalosinangiose, Ribon EDAS, onde você pega somente algumas fitas, né, de galha e de tecido periostal, o multiple borehole, que você também conhece, e transposição de epíplo. Essa é a técnica mais utilizada. Essa é a técnica descrita originalmente pelo Matsushima em 81. Ele pegava principalmente o ramo parietal da temporal superficial, fazia essa dissecção, deixava um pouquinho de tecido galha ao redor e implantava na abertura da dura com essa arquitetura aqui, deixando aberto, deixando ela patente em cima e, é claro, embaixo, né? Através desse gap que se faz tanto na dura como no osso. Então, esse é o EDAS clássico. Quando nós voltamos ao Japão, nós ampliamos esse conceito, nós secamos mais tecido galeal, um fragmento bem grande de tecido galeal. Então, aqui vocês estão vendo o tecido galeal com a suplência preservada aqui na região frontal, assim como distalmente, né? Então, é feito aqui, é feito a craniotomia, né? Você tem que fazer umas manobras para fazer a craniotomia com esse flap na sua frente, a abertura da dura, a sutura na dura e o fechamento ósseo e a cobertura do músculo por cima, né? Esse é o EDAS, que a gente chama EDAS Plus. Você pode fazer o EDAS com músculo, né? Você faz essa craniotomia, você disseca como foi dissecado a temporal superficial, com o ramo frontal e o ramo parietal, e essa porção posterior é o músculo. Então, você faz a craniotomia, sutura o músculo atrás e vai o EDAS na frente, né? Então, esse é o EDAS com músculo. Alguns casos, nós aproveitamos e fizemos um EDAS mais ampliado ainda, para tentar revascularizar a região frontal. Então, a incisão, aqui está a temporal superficial, essa incisão que a gente faz na pele, e fazemos isso aqui
para fazer essa craniotomia que a gente fazia antes. Então, é um EDAS ampliado. Essa porção aqui é coberta não pelo fragmento de galha, mas por fragmento galho periostal da frente. Então, ficava isso aqui, né? Então, era uma cirurgia bem grande, técnica indireta. E essas técnicas indiretas, você pode ou não associar à abertura pial. Alguns são favoráveis, outros não. Isso foi proposto pelo pessoal de Boston, pelo Michael Scott, que tinha uma casuística muito grande. Ou então, uma outra técnica indireta é a piossenangiose. Você disseca a artéria temporal superficial e faz uma sutura pial com a parte da adventista, tecido que você deixa na artéria, chamada técnica da sobreposição da artéria. Aqui a técnica do multiple burr. Essa técnica eu não aconselho, é uma técnica que não é simples. Você fazer 10 furos de um lado, ou 9 furos de um lado e 9 furos do outro, deixando em cada furo um tecido interposto na duramata, para que não feche, né? Sangra muito. Esse, por sinal, foi o único caso que nós tivemos que fazer uma reposição sanguínea, e foi um caso que teve complicação pós-operatória devido à perda sanguínea, né? Então, eu não recomendo, pelo menos na nossa mão não foi adequado. E aqui está um trabalho mostrando que essa não deve ser uma técnica inicial para todos os casos, né? E ele pode significar uma armadilha insidiosa. Por quê? Porque quando você faz a cirurgia, você quase que inviabiliza outras técnicas de revascularização para os seus casos, né? Uma outra cirurgia. Quando você precisa fazer uma revascularização no território cerebral anterior, tem uma técnica especial que eu recomendo. Essa é um caso que nós tínhamos feito uma revascularização dos dois lados, e esse paciente, no segmento, olha o que aconteceu. A cerebral anterior progrediu, né, por uma obstrução. Então, a técnica que nós fazemos é essa aqui. Paciente virado para cima, o nariz está aqui. Fazemos essa incisão, planejando aqui uma craniotomia de 4x8, né? 4x8. É claro que isso depende do tamanho da criança. Nós secamos, estão vendo aqui, ó, é gordura exposta. Então, isso quer dizer que a galha foi retirada junto com o periósteo. Fazemos 2 fitas de tecido pediculado, como vocês estão vendo aqui, a craniotomia aberta dura, uma de cada lado, e é colocado na porção intermisférica de um de cada lado. Então, suprindo uma irrigação para o território da cerebral anterior, através de revascularização indireta. Então, esse é o resultado antes, é uma técnica de perfusão chamada tempo de pico, mostrando, então, uma revascularização muito adequada com essa técnica indireta. Complicações aqui, naqueles casos iniciais, nós tivemos isquemias perioperatórias em 2. Infelizmente, um foi para fatalidade, porque teve uma isquemia contralateral, né? Um caso teve hematoma subdural, mas que não precisou reoperar. Então, as complicações não são pequenas, né? Dá 15%. Complicações de pele, nós tivemos isquemia de pele, que resolveu sozinho. Teve um caso mais grave, que nós tivemos essa cirurgia para território cerebral anterior. Essa criança tinha uma pele muito fina e desenvolveu essa isquemia enorme. Demorou uns 3, 4 meses para chegar a esse ponto. Curativo rigoroso, com pomadas antibióticas, né? Nós pensamos que ia perder esse fragmento ósseo, mas não, deu para fazer uma reaproximação borda a borda, tirando aquela área isquêmica. Uma outra complicação é a síndrome da hiperperfusão, que é o breakthrough, né? Que pode acontecer até 1/4 dos casos, mesmo em anastoose indireta. Esse foi o caso que foi para fatalidade, que teve isquemia contralateral. Nós operamos esse lado, mas ela no pós-operatório imediato desenvolveu uma isquemia contralateral. Esse foi o único caso que nós tivemos fatalidade cirúrgica. Resultados pós-operatórios quanto à recorrência de isquemia, bons resultados em 94%. Avaliação de outros sintomas, epilepsia, dor de cabeça e movimento voluntário, resolve na grande maioria dos casos.
Angiografia, avaliação geográfica pós-operatória, irrigação maior que 2/3 ou de 1/3 a 2/3, na grande maioria dos casos, portanto, boa resposta. E mostrar 2 casos aqui para finalizar, como nós conduzimos esses casos. Então, essa é uma avaliação pré-operatória, mostrando uma insuficiência circulatória desse lado. Esse é a perfusão com estudo de fluxo, mostrando a área de perfusão muito ruins, né? Zona fronteira e na região frontal. Cirurgia feita aqui, uma de cada lado, mostrando o aspecto geográfico. Técnicas combinadas, tá? E aqui a avaliação pós-operatória, mostrando uma melhora muito grande do fluxo, um volume bem reduzido, que era esperado, mas ainda com algum atraso circulatório em algumas regiões aqui, né? Mas paciente assintomático e com fluxo bom. E um outro caso de moia-moia unilateral, mostrando uma deficiência circulatória desse lado. Pós angiografia pós-cirurgia, mostrando aqui, aparentemente, não boa pega, mas quando você vê o resultado perfusional, esse é o pós-operatório, esse é o outro pós-operatório, esse é o pré-operatório, pós-operatório, depois de 11 meses, esse aqui, um pós-operatório tardio. Essa técnica de avaliação de perfusão é diferente essa imagem dessa, porque isso aqui injeta contraste. Essa técnica de ressonância de avaliação de perfusão de fluxo por magnetização do próprio sangue, né? Que não precisa injetar contraste. Então, pessoal, é isso que eu tinha que mostrar para vocês. Espero não ter estendido demais, mas pronto aí para responder suas perguntas, se tiver. Muito obrigado, doutor Hamilton. Muito obrigado mesmo pela aula, foi excelente. Vou colocar o microfone, porque eu não consigo escutar vocês. Tá bom. O senhor consegue escutar agora? Estou escutando. Se não ficar muito... Não, foi excelente, doutor Hamilton. Muito obrigado. Foi uma honra ter a aula do senhor aqui. Eu vou aproveitar e fazer algumas perguntas e depois eu abro para os colegas. Tá. Sempre, né, a dúvida, né, o que é uma criança, né, em especial criança com doença moia-moia assintomático, né, porque é sempre uma angústia, né, o senhor indica para todos, uma vez que fez diagnóstico, né, de moia-moia, indica a cirurgia? Ou porque o que é esperar ter sintoma de moia-moia, né? Esperar ter uma isquemia ou, né, muitas vezes a gente vê essas crianças tendo uma deterioração cognitiva progressiva, né, e uma atrofia cerebral. Então, como que o senhor decide aí Então, de maneira geral, Henrico, crianças sempre dos dois lados. Sempre indica, né? Sempre indico. Adultos, excepcionalmente, quando você tem um estágio muito leve, o grau 1, eventualmente o grau 2, mas aquele hemisfério não comprometido, você pode até esperar e acompanhar com estudo de perfusão e angiorressonância. Então, em alguns casos, você pode evitar, né? Mas para criança, independente do estado perfusional, sempre, devido a esse caráter progressivo da doença e pelo fato da doença ser progressiva, né? Nada indica ainda, não tem nenhuma evidência que em algumas circunstâncias você pode não indicar uma cirurgia e tratar de maneira conservadora, né? Então, de maneira geral, criança assim, de preferência com técnicas combinadas. Crianças abaixo de 2 anos, eu confesso para você, a anastomose é difícil e às vezes a gente opta por fazer uma técnica mais indireta, porque é mais simples, mais rápida, né? Então nós optamos por isso. E o senhor faz, quando faz a técnica combinada, faz bilateral na mesma cirurgia ou no mesmo tempo? Não. Uma das crianças que nós tivemos intercorrência intraoperatória isquêmica foi uma criança que nós
entusiasmado aí pela cirurgia, tentamos fazer bilateral, mas a cirurgia se estendeu muito e essa criança saiu com um problema com déficit motor. Então, nós paramos, por experiência própria, e paramos de fazer técnica bilateral. E quanto ao uso de eletroencefalograma durante a cirurgia? Intraoperatória, nós fizemos, quando nós tivemos aquela fatalidade de ter um quadro isquêmico contralateral, nós passamos a monitorar, nós fizemos 2 casos, mas achamos que era um trambolho muito grande fazer aquilo, uma engenharia muito complicada, então nós paramos. E o uso de eletro intraoperatório talvez se justificasse quando você pretende trabalhar com o ramo M2 da cerebral média. Aí você vai num tronco maior e a preocupação sempre é quando você oclui para fazer a anastomose, né? Fora essa circunstância, você procura não fazer muito próximo, principalmente quando você anastomosa acima da região silviana ou você trabalha no lobo temporal esquerdo, fazer a anastomose em ramos mais anteriores, né? E a última pergunta, doutor Hamilton, quanto à angiografia pré-operatória, o senhor acha que ela é necessária? E tem alguma vez, por exemplo, existe algum risco, por exemplo, fazer angiografia pré-operatória e a gente vê que já existe uma nutrição pela meningeia, né, pelos ramos da carótida externa, pela meningeia, que impeça de abrir a dura mater, né, por exemplo, para fazer o bypass ou coisa desse tipo? Então, Henrico, a vantagem de você fazer realmente a angiografia, o cateterismo, é você fazer o estudo seletivo de carótida externa e você identificar essa situação da existência ou não dessas anastomoses durais. Mas quando você está à frente de um paciente com, por exemplo, um moia-moia 2, 3, não é esperado que você tenha já essas anastomoses bem desenvolvidas. Então, pesando o risco de você fazer um cateterismo em criança, nessa circunstância, eu prefiro não fazer e, eventualmente, seccionar a meningeia média. Agora, quando você está numa situação de um moia-moia 4, 5, aí eu acho que ou você parte para poupar o corte da meningeia média, ou então você faz a arteriografia, né? Essa é a minha política e é assim que eu vejo a situação, sabe? Obrigado, Hamilton. Bem, gostaria de abrir para os colegas que estão aí assistindo, né? Nós temos nossos assistentes aqui, o doutor Américo, o doutor Venâncio, que tem bastante experiência, o Andrei está aí, os nossos residentes, eu vi que o doutor Benício está aí. Bem-vindo, doutor Benício, à nossa reunião aqui da neurocirurgia da Unicamp. Gostaria de abrir aí para quem quiser fazer perguntas para o doutor Hamilton, por favor. Walter Fagundes, aqui de Vitória. Professor, eu gostaria de saber se existe alguma indicação de tratamento endovascular na doença de moia-moia. Então, eu mostrei aí no vídeo as tentativas que ocorreram e as publicações que mostram que existe um benefício imediato, mas o grau de reestenose é muito grande e em tempo muito curto. Portanto, o tratamento endovascular, quer seja por angioplastia, quer seja por stent, foi abandonado praticamente. Temos aí o doutor Donizete está aí também, que tem bastante experiência com pediátrica. O doutor Américo, acho que fez aí um tempo, né, doutor Américo? Acho que tiveram experiência com aumento, né? Acho que o doutor Venâncio, doutor Américo, não sei. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só queria, aqui é o doutor Venâncio que está falando, Hamilton, eu só queria te agradecer, eu não tenho nenhuma dúvida assim imediata, mas agradecer e parabenizar pelo seu trabalho e pela experiência que você passou para a gente. É sempre uma honra e um orgulho a gente poder contar com pessoas como você. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Venâncio. Minha honra. Faço minhas palavras do Dr. Venâncio, né, que é uma aula baseada em experiência. Obrigado, doutor Hamilton. Obrigado, André. Obrigado, André.
Hamilton, aqui é o Donizete, é um prazer imenso te ver depois de tanto tempo que a gente não se vê, né? É um prazer te ver, realmente agradecer pela aula magnífica que você mostrou aí. É muito legal a experiência que você coloca quando você diz, olha, vai treinar, vai treinar, vai treinar. Se não estiver fazendo assim, desse jeito, não, né, não se lança não, porque a gente sempre tem um receio do pessoal, vai, viu como que faz, chega e quer fazer, mas foi muito boa tuas colocações, pela tua vivência, né? Não é uma patologia que se vê toda hora, é bem rara. O Américo não deve estar lembrado, mas a gente fez algumas diometo lá no Irmãos Penteados. Você lembra, Américo? Muito obrigado. Obrigado, Hamilton. Prazer imenso te rever. Obrigado, Donizete. Prazer te ver também. Então, eu sou de uma época, viu, Donizete, que a gente fazia, não sei se você se lembra, fazia essas anastomoses para quadros isquêmicos cerebrais. Depois que veio o estudo cooperativo, essa técnica foi proscrita. Mas ficou a experiência de ter feito essa anastomose em pacientes com adultos, né, com quadros isquêmicos cerebrais, né, que apresentavam episódio isquêmico transitório. Fica aqui o meu agradecimento à pessoa que me ensinou essas técnicas aqui no Brasil, através do laboratório, que foi o Tedesco, que fazia anastomose para nervos periféricos, e ele é o que tinha mais mão e ensinou a gente a fazer essas anastomoses, né, em quadro isquêmico de adulto, e que ficou e passou para o moia-moia. Eu acho que o Dalton quer fazer uma pergunta, né? Acho que está com a mão levantada lá. Por favor, Dalton. Boa noite, obrigado pelo espaço. Primeiramente, gostaria de agradecer pela aula, excelente aula, doutora Hamilton. Então, meu nome é Dalton, eu falo aqui de Maringá, no Paraná. Só para ver se eu entendi, para crianças, mesmo com doença unilateral, o senhor, doutora Hamilton, usa uma técnica bilateral, quer dizer, tenta revascularização bilateral? E se sim, tá. Há alguma superioridade entre usar a musculatura apenas ou o pericrânio ou a galha? Não. Bom, para formas unilaterais, o tratamento é unilateral. Perfeito. É obrigatório que você siga, né? Não tem tempo determinado isso na literatura, de quanto isso pode envolver, mas é uma incidência de 20% a 30% dos casos unilaterais progridem também para o outro lado. E às vezes alguns casos unilaterais já tem algum comprometimento muito, muito incipiente de estenose, mas você trata como forma unilateral, né? Não tem nenhum fator preditivo que te diga que o outro lado vai progredir. Agora, a técnica é aquilo que eu tinha falado. Em criança, você pode fazer técnicas indiretas, e se você for fazer a técnica direta, a minha recomendação é que faça o EDAS. EDAS associado a músculo, né? Aí te dá uma área de exposição e de deposição do tecido maior, né? Então, eu prefiro fazer o EDAS, que é a dissecção e não interrupção da artéria temporal superficial, associada a músculo, né? Perfeito, muito obrigado. O músculo não aumenta a chance de crise convulsiva? Isso foi o principal contraponto da época de não se fazer músculo, mas isso provou que não era verdadeiro, né? Não aumenta o risco de ter epilepsia, né? O impulso elétrico do músculo não se transmite para o cérebro, vamos dizer assim. Eu achei que fosse mais porque contratura. Vai ter uma movimentação, né? Não. Tanto é que em nossos casos, nós temos feito essa técnica mista, né? Combinada, e o que é implantado é músculo. É a dupla anastomose associada a músculo, né? Alguém mais quer fazer pergunta para o doutor Hamilton? Por favor. O Carmine está perguntando. Henrico, posso falar um pouquinho? Benício. Lógico, Benício. Um prazer. Legal. Bom, boa noite, Hamilton. Bom te ver de novo, realmente legal. Bela aula, como sempre. Hamilton,
qual é a frequência de casos que você tem aí de moia-moia pura, né? A oriental japonesa, e as que a gente vê muito aqui, que são as associadas à anemia falciforme, que é também quer dizer, cada vez uma coisa mais frequente, né? O pessoal, cada vez mais que eles fazem dupla transcraniana, mais identificam, principalmente o Suzuki 1 e 2 no começo. Às vezes chega a 4, infelizmente. Então, bom, a proporção é de 4:1, 4:1, doença em relação às síndromes, né? E esses casos de anemia falciforme, nós também temos formas assintomáticas cobertas através de rastreamento de casos de anemia falciforme, mas casos que nunca teve quadro isquêmico. Esses casos, Benício, se ele não tem desenvolvimento de circulação colateral, só tem aquelas estenoses leves de carótidas, talvez fase 1 de Suzuki, você pode acompanhar. Mas tem que acompanhar com exames adequados, né? Fazer uma angiorressonância de boa qualidade, de preferência no aparelho de 3 Tesla, e fazer esses estudos de perfusão. Esses estudos de perfusão são 4 parâmetros que você tira. E quando você faz a solicitação, você tem que fazer não só o estudo de perfusão, mas tem que pedir para o pessoal te dar os mapas de perfusão. Esse mapa de perfusão inclui o estudo de fluxo, o estudo de volume sanguíneo cerebral, o tempo que o contraste, se é que vai usar contraste, passa pelo cérebro e o tempo que ele chega no cérebro. Então, tendo isso em mão, você consegue saber se esse paciente está adequado ou não em termos de reserva circulatória. Então, é assim que a gente trabalha, discriminando e não operando indiscriminadamente todos os pacientes, né? Mais e mais você tem detecção de casos assintomáticos. Carmine? Boa noite a todos. Dr. Hamilton, prazer revê-lo, mesmo que virtualmente. Parabenizar pela brilhante aula. E assim, só para colaborar um pouco, eu já usei em algumas crianças o músculo, e nenhuma delas eu também tive problema com epilepsia. E em cima do que o Dalton falou, a gente está com uma criança para operar, que coincidentemente é um moia-moia unilateral. E ela não tem realmente nenhum sinal do outro lado. Então, a gente está pensando em fazer uma técnica indireta, e em cima da própria pergunta do Dalton, eu queria aproveitar e perguntar como que você faz o follow-up dessas crianças que têm o moia-moia unilateral. Carmine, é através desses exames que eu falei com o Benício, né? Não precisa ser um exame muito próximo, quer dizer, um exame anual, inicialmente, já é o bastante. Eu tenho crianças, o primeiro caso de moia-moia unilateral, eu sigo até hoje, mais de 15 anos, e ele não desenvolveu o lado contralateral. Hoje ele já é um engenheiro, né? E desenvolvendo vida normal. Agora, eu não sei até quando eu vou fazer isso, sabe? Dá vontade já de largar, porque acho que não vai evoluir mesmo. Então, o tempo eu não sei, é uma interrogação, mas os critérios de avaliação são esses que eu falei para você. Atualmente, o gold standard, o que você tem de mais, de melhor no nosso meio, é isso. Fora isso, só o estudo de fluxo através de oxigênio 15. Que nós não temos no Brasil. Para ter estudo de fluxo com oxigênio 15, teria que ter um acelerador linear do lado da ressonância. Ok, Hamilton. Tá. E só para te provocar um pouco, só queria dizer que eu estou bem treinado no tênis e que eu estou te esperando para a gente jogar aquela partida de tênis. Estou bem treinado, viu? Bom, isso é uma coisa que faz falta, viu, Camilo? Te confesso, viu? Convívio com o pessoal da SBPED, realmente a gente faz falta, principalmente o grupo do tênis, né? Obrigado Grande abraço, amigo. Obrigado pela lembrança. Valeu.
Alguém mais quer fazer perguntas para o Dr. Hamilton? Deixa eu aproveitar, Dr. Hamilton. Existe alguma particularidade em pré-operatório, pós-operatório, intraoperatório das síndromes? Por exemplo, existe alguma dificuldade para operar uma síndrome de Down ou algo que não possa fazer nessas síndromes ou que deva fazer de diferente? Olha, o que eu tenho observado nos casos sindrômicos é que a parede da artéria, eu não sei se isso é verdadeiro, mas ele tende a ser mais delicado, mais difícil de anastomose, sabe? Teve até um caso que nós preparamos tudo para fazer uma anastomose e não deu certo, nós tivemos que reverter para uma forma indireta. Porque a artéria receptora era muito fina, demais, não tinha. E nós ficamos com receio de buscar uma artéria M2, sabe? Não estava preparado para fazer isso, né? E a anastomose M2 é a anastomose profunda, é mais difícil. E você precisa ter um comprimento de artéria temporal superficial maior, né? Eu tenho muita vontade de fazer isso, mas até agora não precisei. Sempre achamos uma escapatória aí para fazer essa anastomose dupla aí. E sempre consegue fazer com os dois ramos, com a parietal e a frontal, e busca, o senhor tende a buscar acima ou abaixo da fissura, ou tenta fazer uma para cima e uma para baixo? Essa é a preferência, fazer sempre uma para cima e outra abaixo da fissura. Nós tivemos 2 ocasiões que nós tivemos que cortar a artéria novamente, porque não ficou boa, não tinha fluxo. Essa ressutura é dificuldade maior ainda, porque você vai trabalhar numa artéria já machucada, parede de vaso já machucada. Então, é mais difícil. A gente não tem feito um estudo de viabilidade de anastomose de maneira muito sistemática, sabe? Porque para você fazer a avaliação de patência de anastomose, você teria que fazer o estudo angiográfico, né? Nós tentamos fazer esse estudo através de ultrassom, mas muito difícil. Muito difícil, a gente não tem o bom ultrassonografia sempre disposto, então é muito difícil. Nós tivemos 2 casos que fizemos tentando fazer avaliação de patência de anastomose por ultrassom Doppler, que estavam ótimas, inclusive com fluxo melhor do que o contralateral, sabe? Você faz a insonação na origem da temporal superficial do lado anastomose e compara com o lado não anastomosado. E era melhor. Então, ficamos muito contentes com isso. Obrigado. Mais alguém quer fazer perguntas, doutor Hamilton? Matheus, acho que o Matheus entrou depois. Doutor Henrico. Doutor Américo, vamos lá, doutor Américo. Eu gostaria muito de parabenizar o colega que fez uma excelente aula aí para nós, né? Dizer que a nossa experiência, que o doutor Donizete citou aí, não foi com criança. Nós fizemos, até com o doutor Donizete, sendo doutor Donizete em outras épocas, primeiro anastomose intra-extracraniana para casos isquêmicos, que depois foi proibido pelo estudo cooperativo. Tivemos mais ou menos uns 15 casos e os resultados dessa anastomose intra-extracraniana para isquemia cerebral em adultos, entendeu? Apesar do estudo cooperativo ser proibido pelo resultado que estiveram mundialmente, e nós tivemos alguns casos de uma boa evolução. E, pesquisando esses casos de isquemia cerebral, encontramos 4 casos de moia-moia em adultos, e já com alterações isquêmicas. E não, apesar de ser, entendeu, bilateral, nós fizemos uma cirurgia com aumento e tivemos 4 casos, tivemos estudo angiográfico pré-operatório, pós-operatório com o tempo, com evolução magnífica. E era bilateral, era doença oclusiva bilateral, mas com uma anastomose que fizemos com aumento do lado que estava mais comprometido, tivemos evolução muito boa, inclusive o paciente melhorando o sintoma e não evoluindo os déficits que ele tinha, e pelo contrário, tendo alguma melhora clínica. Só essa experiência que a gente tem. Infelizmente, foi proibido aquela cirurgia da anastomose intra-extracraniana, que nos nossos resultados, que não foram muito, foram
torno dos 15 casos, a gente teve melhora clínica dos pacientes. O transplante de aumento no moia-moia, ele está entre o rol da cirurgia de resgate. Por exemplo, quando você tem uma cirurgia que falhou e que não tem outra possibilidade de anastomose indireta, eu acredito que o aumento seja uma boa opção mesmo, porque ele pode propiciar, como você falou, uma revascularização bilateral. Essa técnica tinha muitas complicações para o lado intestinal. Eu não sei por quê, nunca vi com cuidado isso. Mas atualmente com técnica de retirada de epíplo por via laparoscópica, essa técnica tem sido reavivada para a indicação de moia-moia, sabe? Mas é uma técnica que está assim como uma opção para resgate de outros casos que não deram certo, sabe? Quando eu tiver, eu acho que vou contar com sua ajuda, professor Américo. Ô, Henrico, eu cheguei atrasado, infelizmente, só queria dar um abraço ao doutor Hamilton aí, agradecer a presença dele na nossa reunião. Ainda bem que você gravou, né, Henrico? Tá gravada. Então, eu certamente vou assistir essa aula depois, um assunto super interessante. Mas só para deixar um abraço. Obrigado, doutor Hamilton. Até mais, Matheus. Obrigado aí. Até. Alguém tem mais uma pergunta? Se não, acho que a gente pode encerrar aqui, liberar o doutor Hamilton, né? Agradecer mais uma vez, foi uma honra para a gente ter o senhor aqui na reunião da disciplina. É um prazer e o senhor é, com certeza, aí uma das figuras que a gente está começando a trilhar esse caminho da neurocirurgia pediátrica tem como norte aí para acompanhar. Obrigado, doutor Hamilton. Henrico, obrigado pelas palavras, muito obrigado. Foi uma honra, gostei muito de estar aqui e dividir com vocês essa experiência com moia-moia. Sempre às ordens, Henrico. Obrigado. Viu? Obrigado, Hamilton. Tchau a todos, boa noite. Bem, o pessoal da neurocirurgia aí, o Donizete, Matheus, todo mundo da disciplina puder ficar mais um pouquinho na sala, a gente discutir algumas coisas. Obrigado a todos pela presença na nossa disciplina aqui. Muito obrigado. Manda.